Bom, muito bem. Então são 10h05, como nós havíamos combinado, nós vamos iniciar a reunião. Todos concordam? Benito, tudo bem? Concordo, tudo bem, tudo em frente. Manuel, então, quem for chegando, vai entrando e vai se colocando onde parar. Eu vou pedir para que todos mantenham a câmera aberta, até para que a gente tenha uma sensação de realmente de reunião, de a gente pode se observar e se ver, e fica até melhor para que a gente possa discutir, conversar, do que a gente ficar falando sozinho, só quem está falando com a câmera aberta, o resto fechado, está uma impressão meio estranha de solidão, eu diria assim, né, de estar falando sozinho, né? Então, eu vou pedir para para que todos que estejam na reunião, que não seja a minha equipe de apoio, abram suas câmeras para que a gente possa observar. Bom, de acordo com a nossa última reunião, na nossa última reunião, foi colocado o trabalho que os representantes dessa Câmara Setorial fizeram na primeira reunião, na primeira reunião da Secretaria de Tecnologia, que tinha por objetivo a regulamentação da Lei 9809, né? Então, é, foi dado a palavra, na verdade, acho que é apenas o Pacheco que estava presente, o Marco Túlio fez representar e o Jansen se fez representar por áudio, mas vocês têm hoje, caso vocês queiram comentar alguma coisa. Naquela época, no mesmo dia, no dia 31, foi no dia 31 de agosto, eu pedi à Marta, secretária do. Oh, meu Deus, acabei de falar o nome dele. Que está representando lá na tecnologia. Como é que é o nome dele? Esqueci. Bom, como é que era o nome? Banana. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Bom, eu perguntei para ela como é que estava o andamento, como é que estavam as atas das reuniões que foram feitas lá, e ela só foi me informar no dia 14 de setembro, com alguma insistência, e ela informou que o documento compilado com todas as considerações das câmeras foi encaminhado ao jurídico da Secretaria de Tecnologia. Eu perguntei se havia algum cronograma para outras atividades, né? E a resposta foi que não havia nenhum cronograma de atividades. Então, hoje eu fiz a pergunta de novo, ela já olhou as perguntas, mas ainda não me respondeu, né? Então, eu creio que a gente esteja num impasse em relação à questão da regulamentação, aguardando, aguardando, aguardando essas respostas. E, na minha opinião, não sei se todos concordam, né? O Pacheco também já está aí, mas ele está em trânsito, por isso que ele não deve ter aberto o vídeo. Se todos concordarem, a gente pode é, comentar rapidamente a respeito desse trabalho, aproveitar até que o Marco Túlio estava lá, ele pode também dar o parecer dele agora com mais propriedade, e começar a pensar numa outra pauta, numa outro tema que a gente possa trabalhar. Eu vi a postagem que o Penito fez a respeito da inteligência artificial e eu gostaria até que mais tarde, Benito, você fizesse algumas considerações e a gente começasse a discutir até se seria interessante a gente trabalhar dentro desse tema, né? Ok? Todos concordam com o encaminhamento que eu estou fazendo? Se alguém tiver alguma consideração, por favor, só falar. Concordo sim, Fredinha, né? Manuel Pinto está falando. Ok, Manuel. Obrigado, Manuel. Marcos concorda, Penito concorda, ok? Então vamos lá. Então, enquanto a gente aguarda a resposta aqui, eu vou pedir se o Marcos, como o Marco Túlio não veio na última reunião, ele se fez presente pelo áudio. Ele estava, se não me engano, ele estava num voo, né? Mas ele mandou o áudio em consideração à, 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 à Câmara Setorial. Se você quiser fazer alguma colocação a mais daquela que você fez, fique à vontade, Marco.
Assim, É, eu devo lembrar também que vale a pena é, assim, todas as questões da regulamentação que foram colocadas, quer dizer, não todas, mas uma grande parte, parecia passar por alteração do texto da lei, né? E se for por alteração do texto da lei, essa lei vai demorar. Porque quando você tem que fazer, se eu não me engano, se não me falha a forma de trabalho, quando você tem uma alteração no texto da lei, a lei tem que voltar para o legislativo, tá? Mas vamos ver qual é o encaminhamento que a secretaria dá, né? Isso, porque eles estão com as sugestões e eles têm toda o know-how para isso, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Marcos, a palavra é sua, se você. bom, obrigado, Fred. Bom dia a todos e todas. Bom, na realidade, não tem muito o que acrescentar ao que eu já tinha enviado para vocês. Só a minha assim, percepção particular é que eu estou um pouco descrente aí da efetividade e da agilidade desse processo de regulamentação da lei de inovação, da forma como ele está sendo encaminhado. Primeiro, pelo comentário que o Fred já fez, grande parte das questões que foram discutidas são questões, na verdade, de aprimoramento da lei, né? O que foge do escopo da regulamentação, por óbvio. Né? O limite do que você pode, né, regulamentar e detalhar está dado pelo que já está na lei. Muitas questões que foram colocadas são questões que demandariam alteração da legislação, e, por óbvio, isso tem que voltar para o processo legislativo como um todo. Então, assim, por outro lado, a forma de encaminhamento do trabalho foi imaginada no qual a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai mandar sugestões, mas ela não vai mandar, pelo que foi passado, um texto, uma redação, uma proposta. Vai mandar propostas um pouco mais gerais sobre tópicos de atenção, e que esses tópicos de atenção vão ser discutidos pela Casa Civil, pela, enfim, assessorias jurídicas, procuradorias e outras instâncias do governo estadual. Então, assim, acho que é um processo que talvez seja bastante lento ainda, seja demorado e talvez não tão efetivo, porque muitas das questões colocadas são questões que demandam, de fato, alteração da lei. Por outro lado, não vimos uma movimentação muito clara no que diz respeito a alguns pontos da criação do Conselho, né, estadual, que é um item assim que a gente já mencionou aqui, que é muito premente, é muito urgente. Então, assim, sinceramente, acho que esse processo de regulamentação, talvez, muito embora exista muito boa vontade da parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da parte da FAPERJ, enfim, da parte desses órgãos todos que participaram do processo, acho que talvez ele seja um pouco mais lento do que era a nossa expectativa. E Tá? Marcos, E aí, Marcos, desculpa te interromper. Você claro. tocou num ponto muito interessante que acho que até cabe a gente falar mais um pouquinho. Você falou que viu alguma coisa a respeito do conselho. Fala mais um pouco sobre isso, por Não, não, favor. não. Na realidade, o que eu disse é que eu não vi discussão sobre o Ah, não Conselho. viu? Esse tema, né? Ou seja, a lógica da necessidade da criação do Conselho, todo mundo sabe, mas isso, pelo menos na reunião que eu estava Não houve. participando, não houve nenhuma discussão sobre isso. E talvez a formação do Conselho deva até preceder a discussão dos detalhes da regulamentação específica, né? Porque nada impede que você nomeie o Conselho logo, até porque o Conselho pode ter um papel, né, de apoiar e ajudar na discussão específica da regulamentação. Então, assim, da forma como está sendo encaminhada, repito, acho que a gente vai ter um processo talvez muito demorado e talvez pouco efetivo, minha impressão. Espero estar errado. E aproveitando aqui o gancho, ô Fred, se você me permite, porque você já falou de um outro tópico sobre possíveis novas pautas, né, de discussão daqui para frente. Eu não acho que a gente deva abandonar essa pauta ainda, né, porque eu acho que talvez o Fórum ainda possa ter um papel de ajudar sobretudo nessa questão da importância da criação do conselho. Eu acho que isso é um ponto que ainda o Fórum pode ter um papel,
né, importante na conversa com o executivo, mas, assim, falando agora em outras pautas, tinha uma questão que a gente já tinha colocado nas primeiras reuniões e que eu acho que ela permanece válida, que é aquela discussão sobre a importância das compras públicas para inovação, ou seja, Verdade, a verdade. possibilidade do poder público utilizar novos instrumentos legais que estão sendo criados para poder atuar como um indutor também de inovações tecnológicas e poder oferecer serviços públicos, né, de maior qualidade para o cidadão, etc. E tal. Então, esse é um ponto que eu só gostaria de relembrar, que a gente já tinha colocado lá atrás, e paro por aqui, até porque, enfim, abrir espaço para outras pessoas falarem, acho que até o Marco Pacheco levantou a mão aqui. Obrigado, É, tá? Estou aqui à eu só disposição vou. para qualquer colaboração. Isso, obrigado, Marcos. Obrigado, Túlio. Eu só vou deixar claro, quando eu falo em outra pauta, eu não estou querendo esquecer essa, não, tá? Eu só estou querendo. Pode deixar, Benito, já vi. Eu só estou querendo que a gente comece uma outra discussão em paralelo, porque senão a gente fica só no aguardo, no aguardo, no aguardo, ou então a gente começa a pensar, que é uma coisa que o Benito já vem alertando já há mais de 2 ou 3 reuniões, que o mais importante era bater firme em cima da criação do conselho. Então, o que a gente pode tentar pensar é como é que a gente pode pressionar isso, né? Como é que a gente pode tentar pressionar? Eu posso até conversar com o Tia Ju depois para ver quais são os caminhos com o Márcio Ferreira, que consegue ter uma visão um pouco mais ampla, porque ele está ligado diretamente à Tia Ju. Então, eu posso até perguntar depois para ele. Bom, Benito, o Pacheco já tinha levantado a mão. Tá? Assim que ele falar, eu te dou a palavra. Pois não, Pacheco, pode falar. Bom dia. Primeiro, só me desculpa que o ambiente que eu acabei de entrar em casa e tenho que sair daqui a pouquinho. Com relação à formação do conselho, o colega mencionou, o Marco, né, e o Fred está preocupado com esse ponto. Ele é um dos itens que foi discutido nas câmaras que eu participei, DCT e Universidade, porque ele tem uma falha na estrutura da regulamentação, né? Ele menciona que o conselho terá 8 membros E e tem 12, né? Então, assim, não é o caso de invalidar a redação do texto, mas eu acho que precisa ter uma emenda, ou uma errata, ou alguma coisa que faça a correção ali, para que o que está discriminado corresponda ao caput do artigo. É. Então, esse momento, ele é um entrave. Tem que ter primeiro uma correção legal, porque o texto é incongruente. Mas isso é uma visão minha de leigo, né? Dentro do trâmite político e legal, eu não sei se realmente a gente consegue atropelar e ler o caput, ler o que está descrito e depois corrige. Eu realmente não sei qual seria esse caminho. Com relação às novas pautas, só para concluir aqui, de fato, eu acho que a gente tem condições de ter mais de uma pauta em paralelo. Eu acho que ficar martelando em uma única pauta, principalmente não avança, né? Novamente, quando ela começar a avançar, a gente faz aquela força-tarefa, né? Mas a gente consegue ter discussões em paralelo. O tópico da inteligência artificial eu acho muito importante, porque é uma tecnologia que tem avançado muito rapidamente, está gerando oportunidade de negócio, está mudando relações de trabalho, está mudando a forma como as pessoas trabalham, mas eu volto a insistir, desde o ano passado, que a gente tem que discutir em algum momento aqui a questão da tecnologia na educação. Inclusive, esse ponto da inteligência artificial tangencia a área educacional, né? A gente já viu exemplos disso em São Paulo, usado da minha forma de modo equivocado, né, onde a inteligência artificial corrigia a prova, as avaliações e os alunos nem sabiam, mas é um ponto que a gente tem que discutir aqui. E essa tecnologia na educação e as questões éticas do uso dessa tecnologia. É isso aí, Fred. Ok, Pacheco, obrigado. Benito, Não, eu vou ser muito breve. Esse tema da criação do conselho precede a qualquer outro tipo de discussão. Eu concordo com o Marco Túlio que boa parte das observações que foram feitas na referida regulamentação, elas seriam modificações no texto. Eu gostaria de afirmar que esse texto foi resultado de um longo debate na sociedade, não foi alguma coisa imposta de cima para baixo. Ele teve participação das entidades representativas do setor, da academia,
outras atividades, outras instituições da sociedade preocupadas com a questão da tecnologia, e pura e simplesmente pegar um texto que foi tão longamente discutido e imaginar que ele vai poder ser emendado, isso não funciona. Nunca pode ser regulamentado algo que não está previsto na lei. Isso eu tenho certeza, não sou nenhum especialista, mas a vivência de longos anos do relacionamento com o legislativo e o executivo me leva à conclusão de que, obviamente, qualquer modificação teria que ser motivo de um novo projeto, de alteração, de algo que não foi nem implantado, nem testado. Eu acho que isto é uma questão extremamente frustrante para todos aqueles que participaram desse debate, e desde o primeiro dia, quando da instalação do fórum, no mandato atual do comando da Assembleia Legislativa, eu levantei e coloquei esse ponto. Ou seja, eu já nem falo mais, porque realmente, se instala o Conselho, é o âmbito adequado para poder ser debatido o que está. Eu acho que a gente tem que tentar utilizar o que nós temos, porque se é isso que nós temos, é para hoje. Então, vamos tentar implementar. Porque acho que não, eu não percebo, por parte do Poder Executivo, posso estar enganado e peço desculpas por engano, que não há nenhuma vontade de implantar nenhum conselho. Então, isso é uma questão que tem que ser colocada, tem que ser perguntada claramente para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para a Casa Civil, enfim, para a equipe de direção do Poder Executivo, porque caberá ao Poder Executivo a instalação do Conselho. Se ele entender que não é o momento, que não é a hora, então vamos mudar, vamos tocar outro tipo de música, porque realmente ficar chovendo em cima do molhado é alguma coisa que não leva absolutamente a nada. É uma perda de tempo para todos nós. E todos nós temos nosso tempo bastante contado. Eu tenho me esforçado para participar da reunião do Conselho, Fred, em respeito ao seu trabalho e em respeito ao fórum, porque minha participação no fórum é de muitos anos. Então, eu sempre acredito que é muito importante a gente poder fazer esse trabalho conjunto. Eu creio que, não tendo o Conselho implantado, não tendo vontade do Poder Executivo, nós podemos criar algumas pautas que levem, inclusive, a parcerias entre as diversas instituições e a Assembleia Legislativa e o Fórum para essas pautas. Eu lembro que no passado, cito duas apenas para lembrar, que nós fizemos uma parceria com o Fórum na questão do lixo eletrônico, que deu origem, inclusive, a uma campanha na Alerj, etc., que foi uma parceria nossa com o Fórum. Uma outra foi a questão da discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, também foi motivo de uma proposta que fizemos e que foi acolhida e que levou à frente. Outras propostas foram feitas por outras instituições e eles realmente tiveram acolhida no âmbito do fórum e enfim, tornou um trabalho bastante produtivo. Eu sou apenas uma observação. Muito obrigado. Obrigado, Benito. Estamos continuando. Então é isso, gente. Roberto, o Jansen está aí. Roberto, você poderia abrir a. Isso. Você quer fazer algum comentário? Você também não estava na última reunião. Então, bom dia para todos. Desculpa aqui meu atraso, mas hoje em dia está meio malabarista de agenda, né? Na realidade, as nossas agendas estão sequestradas. Eu acho que o que já tem sido colocado aqui de forma recorrente, que é a necessidade de a gente poder formular, encaminhar aquilo que nos habilita a entrar em campo e a jogar. Então, o conselho é fundamental, e que a gente possa efetivamente ter uma regulamentação que nos permita seguir em frente e deixar, quer dizer, possibilitar que o nosso Estado, do Rio de Janeiro, retorne a um protagonismo no quesito de inovação. Essa demora em a gente conseguir seguir para frente, eu vejo que a cada dia que passa, a gente vai ficando cada vez mais no final do pelotão da rabeira, né? Então, o reforço aqui para todos nós é de a gente ter celeridade, né, e passar esse nível de urgência e emergência para todos que estão envolvidos na tomada de decisão. Nós estamos patinando.
literalmente. Perfeito, Robert. A minha ideia já era conversar com a quem está na frente, né, que é a tia Ju, e, e ver como é que ela faz algum tipo de pressão para ver como é que está essa questão da regulamentação. Eu também tenho uns certos receios quanto à questão da morosidade, mas eu vou tentar ver se essa semana ainda a gente consegue. Eu vou mandar uma mensagem para Márcio Ferreira, e ver se ele consegue conversar com ela antes dela viajar, que a semana que vem ela viaja, né? Bom, é, como eu tinha falado, o Benito, não sei se ele quer comentar a respeito do. Ele fez uma postagem a respeito da questão da inteligência artificial. Você quer postar, quer conversar, quer falar alguma coisa a respeito do encontro? Você participou desse encontro, né? E você quer fazer algum comentário? Quer trazer alguma coisa? Olha, Fred, nós entendemos que o tema da inteligência artificial é um tema que está hoje na pauta prioritária das nossas discussões. Nós fizemos o Rio Info, que foi a 21ª edição do Rio Info. Esse ano fizemos em parceria com o Clube de Engenharia, e fizemos este evento em que foram discutidos diversos aspectos da implementação da inteligência artificial. A gente entendia que não deveria fazer uma discussão técnica, não era o caso. Nós discutimos, escolhemos alguns temas, então houve um painel sobre games, a inteligência artificial na implementação dos games, que é realmente ferramentais muito importantes. Discutimos o papel institucional no Rio de Janeiro da gente investir em inteligência artificial. Fizemos um painel sobre inteligência artificial nos negócios e tivemos depoimentos muito importantes de empresas de grande porte, e tivemos finalmente um debate mais acadêmico sobre o tema, em que tivemos 3 representantes da academia, representantes com um longo histórico no tema, para esta discussão. Foi o evento do Rio Info, como disse, o 21º evento, nós fazemos há muitos anos, e apenas eu coloquei o release de um apanhado geral das discussões, apenas para conhecimento geral daqueles que não tiveram a oportunidade de participar do Rio Info. Eu creio que o tema é importante, mas o tema ele se foca naturalmente, porque as diversas instituições participantes do fórum tomam este tema como um tema importante a ser debatido. Nós não podemos imaginar que ele se situa no âmbito de uma ferramenta muito conhecida ou não conhecida, a toda hora surgem novas versões. Ferramentas é uma escolha de quem implementa. O que nós precisamos discutir é a importância do fomento, da implementação da inteligência artificial, porque ele pode ajudar muito, não apenas na educação, como o Marco Pacheco falou, mas certamente que em muitas áreas, os negócios em geral. Eu acho que nós não temos nada hoje em dia que esteja fora da utilização das ferramentas nos negócios. As empresas estão utilizando há muito tempo, talvez não tão instrumentalizado como hoje, mas têm utilizado a inteligência artificial no desenvolvimento dos seus aplicativos. Eu acho que nós temos, é um tema importante, mas ele é muito transversal, e, na realidade, eu não sei exatamente o que nós poderíamos fazer em especial dentro do fórum, mas eu estou em aberto. Apenas o objetivo da postagem foi o objetivo de informar e colocar a par do que nós temos discutido. Só Não, isso. isso foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigado, Benito. Robert, você colocou alguma coisa no chat. Sobre o quê? Tá sem o áudio, tá sem o áudio. Então, aqui abrindo com a questão da inteligência artificial, eu queria só compartilhar com o grupo que nós estamos aí numa ação bastante contundente, e eu tenho certeza que o Marco Túlio, que está aqui presente, vai comentar também, que existem dois projetos de lei transitando no Senado e na Câmara,
e que nos preocupam muito, especialmente que está tramitando no Senado, a 2338. Mas o que eu queria pontuar aqui e compartilhar depois com todos é que com o nosso chapéu da WITSA, que é o chapéu mundial, é a ONU das entidades empresariais, nós ficamos responsáveis por a construção do que é a recomendação na questão regulatória da inteligência artificial. E temos já, vou rapidamente aqui um spoiler para vocês, que está... Ops, como é que a gente coloca isso aqui? Não está aparecendo. Eu vou mudar aqui botar no direto, no virtual, sem... Vamos lá. Ok. Então, temos aqui já um documento que foi construído, que é como que a gente está recomendando a todos os governos a nível mundial com relação à posição da regulação da inteligência artificial, para que evite exatamente aquilo que o Benito acabou de trazer, que a gente possa ter uma ferramenta que promova e acelere mais ainda a inovação, né? E o que tem se percebido muito na discussão regulatória é que estão querendo botar uma camisa de força na inovação, né? Então, nós estamos aí defendendo um posicionamento onde a gente procure fazer a proteção e a salvaguarda do uso e como é que são os outputs da aplicação das inteligências artificiais e não se procure fazer um engessamento. Tem coisas hoje que estão dentro da 2338 que vão fazer a gente ter que desistir do celular, porque já tem inteligência artificial embarcada há muito tempo. E do jeito que estão programando a conversar é o seguinte, guarda o celular porque não pode usar mais. Então, eu só queria pontuar isso, que nós estamos trazendo, então, uma visão mundial em relação a como é que nós, do setor empresarial, devemos atuar junto aos governantes para que a gente tenha um ambiente regulatório favorável e que promova a inovação e que, ao mesmo tempo, tenha aí um caminho para poder salvaguardar, né, o que é a soberania e a privacidade de todos e da sociedade. Então, é isso. Obrigado, Robert. Marcos Pacheco está com a mão levantada já há algum tempo. Não sei se ele esqueceu. Esqueci de marcar. Ah, tá. Você quer falar alguma coisa? Não. Ok. Então, Marco. Nesse tema, o Fred, enfim, e todos os participantes, eu acho que tem uma questão aí que é interessante, que o Robert comentou, né? É óbvio que o debate sobre a regulação, ele é um debate importante, o debate sobre limites éticos, o debate sobre proteção de direitos, ele é de fato muito importante. Mas ele é um debate, sobretudo, que está ocorrendo a nível federal, né? É óbvio que os parlamentares do Estado do Rio de Janeiro têm participação nisso, podem ser acessados, né? com opiniões do próprio fórum ou manifestações do próprio fórum sobre qualquer tipo de preocupação acerca dos limites que estão sendo impostos serem limites que não são favoráveis à inovação. Acho que isso é uma primeira possibilidade, né? É cabível que o fórum se manifeste de alguma maneira sobre os limites que estão sendo colocados pelos projetos de lei que estão em vigor. Essa é uma primeira questão. Mas uma segunda questão, que eu acho que talvez seja mais possível, e o Benito acabou de comentar, eu tenho dúvida como é que o fórum poderia, né, trabalhar essa questão. Uma sugestão que eu faço é o seguinte: a gente tem visto a discussão aqui no Brasil muito centrada na regulação e na imposição de limites, e pouco centrada no incentivo e no fomento e na indução de novas atividades, novos empreendimentos, novos modelos que utilizem inteligência artificial. Ou seja, é possível buscar um equilíbrio. Por óbvio que ninguém quer uma inteligência artificial que não respeite limites éticos, que não respeite direitos das pessoas, nada disso. Mas a gente tem visto um debate muito centrado na regulação e pouco centrado na indução, né? E aí o que talvez a gente possa pensar em termos do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso universo aqui central, como é que a gente pode imaginar se faz sentido o Estado do Rio de Janeiro pensar em uma estratégia estadual para fomento à inteligência artificial. Não só estadual, mas também, enfim, rebatendo para os municípios, né? Ou seja, a gente sair um pouco do debate, que é um debate justo, um debate correto, e tem que ser feito, está sendo feito na esfera federal, sobre imposição de limites, mas como o nosso Estado pode aproveitar esse ecossistema de inovação que nós já temos aqui no Rio de Janeiro,
que é muito significativo, para criar mecanismos de incentivo ao uso da inteligência artificial como mecanismo de inovação, empreendimento, novos negócios, possibilidade de prestação de novos serviços públicos e todo o grande conjunto aí de universo. Eu acho que talvez o nosso foco aqui seja mais nesse sentido no fomento do que na regulação. Eu acho que talvez esse seja um papel mais importante que o fórum possa exercer. Fica aqui essa contribuição e sugestão. Ok. Mais alguém? Só quero dizer que eu sigo com o relator. Entendeu? Eu só Eu não te entendi, Robert. Não, que eu sigo com o relator. O que o Marco Túlio acabou de pontuar, parece que Sim. está extremamente correto, né? Aqui, em nível estadual, nós temos que trazer para aqui, para o nosso estado, a maior possibilidade para a gente poder estar atuando dentro desse contexto de inteligência artificial. Ok. gostaria também de fazer acrescentar um comentário, Fred e demais participantes. É que é uma pura ilusão tentar se limitar ou engessar coisas como inteligência artificial. Quando tentaram fazer isso com a internet, automaticamente se criou condições de se gerar a Deep Web, onde tudo vale, onde tudo acontece. Então, para nós, se nós pudermos ir pelo caminho do fomento, como está propondo o Marco Túlio, acho que seria que agregaria mais valor ao nosso trabalho, estaria mais ligado ao nosso Estado, e não em características nacionais. Obrigado, Manuel. Gisele, quer falar alguma coisa? Não? Muito bem, então já estamos aí pensando em alguma coisa nova, em algum tema novo, para que a gente possa criar, né, uma estratégia de trabalho. E que estratégia seria esse? O Marcos Túlio colocou a questão do fomento na inteligência artificial e tinha colocado também a questão de compras. Qual das duas pautas seria mais interessante a gente trabalhar mais e ter assim uma agilidade maior? Qual seria o mais interessante para a gente trabalhar? O Fred, assim, a questão das compras públicas, na minha opinião, se você me permite, eu acho que ela é mais pragmática, né? Ou seja, a questão das compras públicas é o seguinte: a legislação já existe, a legislação está Já aí, está aí. né? Uma parte significativa dela sequer depende de qualquer tipo de atualização de leis estaduais ou municipais. É muito mais uma questão, me parece, de qualificação do serviço público e conscientização dos gestores que essas ferramentas podem ser utilizadas, porque o que a gente tem visto aí primeiro, um desconhecimento, segundo, um temor, né, de utilizar um instrumento jurídico novo, com medo de algum tipo de punição por órgão de controle, etc. e tal. Então, eu acho que assim, essa questão das compras públicas ela é uma questão mais pragmática e com objetivos que podem ser alcançados, me parece, mais rapidamente, né? Muito embora esse processo de conscientização não necessariamente seja rápido, mas você consegue imaginar atividades que você consegue colocar rapidamente de pé. Vamos fomentar um evento com a participação de outras pessoas, né? Sei lá, um seminário ou qualquer tipo de evento que a gente possa chamar participantes. Ou seja, tem aí algumas atividades que a gente consegue muito facilmente. Essa questão da inteligência artificial é uma questão que o alcance dela é muito maior, né? Me parece. Mas ela é uma questão de mais médio ou longo prazo, né? E nesse caso, a gente precisa muito que o poder executivo, legislativo, etc. Tal, comprem também essa ideia, etc. E tal. Ou seja, acho que são coisas que têm timings bem diferentes. Bem diferentes. E com isso, você quer dizer que seria mais interessante começar por... Eu acho que essa questão da compra pública é aquela vitória mais fácil, né? Entre aspas, né? Então, uma coisa que está mais ao nosso alcance fazer rapidamente. Eu acho que as duas iniciativas não necessariamente precisam ser excludentes, né? Mas eu acho que elas podem ser tocadas de acordo com o seu ritmo, né? Em paralelo, enfim, de acordo com o seu ritmo. Minha sugestão. Sim, é que eu penso também a gente tem mais duas reuniões, né?
esse ano, né? Então, eu creio que a gente tem que começar por algum ponto, né? Mesmo que tenha duas coisas em paralelo, três coisas em paralelo, a gente tem que começar por algum ponto que seja que a gente consiga ainda fazer alguma coisa, ter algum tipo de evolução esse ano ainda. Vai, Benito, pode falar. Benito, quer falar alguma coisa? Eu, eu fico preocupado, porque sabe o que acontece, Fred? Uma coisa que Sim. me preocupa é que até onde é que, de fato, existe uma vontade do Poder Executivo de ouvir as manifestações do fórum. Essa é a questão que eu me coloco, né? Porque eu me lembro que em vários momentos nós tivemos, inclusive, quando foi desenvolvido o projeto de lei no sistema estadual, que foi motivo de nossas discussões nas últimas reuniões, a primeira versão foi desenvolvida na época que o hoje deputado Tutuca era secretário de Ciência e Tecnologia. Não lembro se na época era parlamentar ou não. O primeiro projeto foi. Depois as coisas mudaram, evoluíram, etc., e foi conduzido o projeto, principalmente puxado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, que comandou em parceria com o Fórum. Então, tivemos várias reuniões. A participação do Poder Executivo foi, eu não diria que nenhuma, mas eu diria que muito pequena. Participou a FAPERJ, isso sim, a FAPERJ teve uma participação, opinou, se manifestou, etc. E, naturalmente, defendeu um pouco os seus próprios interesses enquanto instituição, que é natural. Mas eu acho que a gente discutir compra pública sem que os órgãos que compram estejam, de fato, dispostos a ouvir o que nós podemos sugerir e que, na realidade, eles participem junto para discutir algumas medidas para proteger e incentivar, para fomentar as atividades no Estado do Rio de Janeiro. Porque, no fundo, este fórum tem como finalidade o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, se nós não temos a participação dos órgãos de compra, daqueles que compram de fato, e compram tecnologia no âmbito deste grupo de trabalho, desta comissão, nós vamos discutir nada. Essa que é a realidade. Então, a minha questão é o seguinte: será que nós vamos ter a participação destes órgãos? Será que. Eu não sei hoje em dia quem é que rege os órgãos públicos, as compras, mas creio que a Casa Civil tem um papel importante em todo esse processo. Se não, a gente começar a conversar e acontecer o que aconteceu neste, eu creio que eu não participei das discussões da comissão dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a regulamentação, e eu confesso que eu enfim, teria sido mais frustrante para mim participar de alguma coisa que eu sabia que ia ter dificuldade de acontecer. Com relação às compras públicas, se tiver os órgãos de compras públicas, o órgão central, o órgão, os compradores principais de tecnologia, no caso, pode ser na área da educação, certamente que tem um papel preponderante, na área da saúde. Se essas duas secretarias, por exemplo, não participassem desta discussão da compra pública para beneficiar e fomentar as empresas do Rio de Janeiro, eu acho que a gente estaria pura e simplesmente discutindo nada, né? Investindo um tempo que eu acho que não se justificaria. Essa observação eu gostaria de fazer. Se uma posição clara com relação a isso, eu fico um pouco em dúvida, Fred, com toda sinceridade. Pese aos seus esforços, eu reconheço e valorizo, acho que nós não temos aqui muito. Enfim, é meio frustrante. Só isso. Ok, Benito, obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Só destacar que tem um ente que atualmente tem um papel muito importante nessa discussão, sobretudo quando a gente fala de soluções de tecnologia de informação, que é o Prodege, tá? O Prodege hoje em dia tem um papel importante nessa questão das compras públicas na área de tecnologia no governo do estado, tá? É porque o Benito mencionou que talvez não tivesse clareza de quem
quem seriam atores importantes. O Proderd certamente é um ator importante nessa discussão. E Marcos, você acha que a gente poderia chamar alguém para conversar com a gente nesse sentido? Eu acho que sim. Eu entendo a frustração do Benito, e compartilho, né, em parte dela. Todos nós. Mas eu acho que nesse caso específico das compras públicas, o que o fórum pode fazer é um papel mesmo de fomentar a discussão, né? Ou seja, trazer esses atores que são de fato os compradores, os gestores públicos para a mesa, né? E poder fazer esse trabalho de conscientização. Porque hoje o que a gente tem, na verdade, é desconhecimento e receio. Então, assim, acho que a gente tem uma oportunidade de ajudar a destravar esse processo. Pode ser que sugere resultados só, ou seja, esse trabalho de conscientização demora um pouco para fazer efeito e tem uma frustração inicial. Mas eu acho que no médio e longo prazo, eu acho que a gente tende a ser bem sucedido, porque a gente já tem exemplos de outros municípios, outros estados, outras entidades públicas utilizando esses mecanismos aí pelo Brasil afora, né? E poucos deles no Rio de Janeiro. Então, assim, eu reconheço a frustração do Benito, compartilho dela, mas eu acho que isso não deveria nos impedir, eventualmente, de desempenhar esse papel. Minha opinião, e, por óbvio, com todo respeito às opiniões divergentes, e fico totalmente aderente aí se forem outras pautas consideradas mais relevantes do que essa. O Marco Túlio, se me permite uma observação, eu não sou contra discutir o tema. E frustração faz parte da vida, né? Qualquer um que dirige uma instituição tem frustrações, isso é natural. O que eu coloco é que, face às frustrações anteriores, pela pouca vontade demonstrada até o momento pelo Poder Executivo de poder tocar o projeto de lei, a lei que foi aprovada, que foi votada e que foi sancionada, eu coloco é que se não tiver uma participação de quem compra nessa discussão, a gente vai perder tempo. Porque nós vamos ficar conversando, nós não vamos comprar entre nós, né? Até poderia, né? Mas não é o caso. A questão é que, se nós não tivermos, você citou o Prodege, eu realmente eu não sei se neste momento o Prodege é o órgão mais adequado, mas pode ser o Prodege, pode ser a FATEC, pode ser a Secretaria de Educação, pode ser a Secretaria de Saúde, enfim, aqueles que compram. É com eles é que temos que discutir como agilizar e fomentar as compras com as empresas do Rio de Janeiro. Apenas essa observação. Independente de frustração ou não, eu acho que cada um é do foro íntimo, né? Mas temos que continuar, temos que ir em frente. Só isso. Obrigado. Bom, eu trabalho junto com vocês, né? Nós somos uma equipe, na verdade, né? E o que está se desenhando seria nós chamarmos alguém para conversarmos, né, sobre isso. É isso que está meio que desenhado na nossa conversa. Caso todos concordem, eu posso chamar a pessoa que vocês indicarem, mas eu preciso. A Gisele botou aqui que a audiência pública com os compradores de cada entidade em um local não funciona. Podemos tentar. Podemos fazer um encontro, um painel com- onde cada um coloca né, faz as suas colocações, onde cada um coloca a sua história, a sua. Mas aí é vocês que decidem. O que vocês decidirem, eu estou aqui para fazer. O Fred, talvez não seria mais interessante, conforme a sugestão do Marco Túlio, chamar o Prodege, na pessoa do presidente, para ter uma conversa conosco? Podemos tentar. Você, Com certeza, podemos eu tentar. acho que é o caminho natural, né? Uhum. Para começar alguma coisa, né? Senão a gente não vai Para dar um avançar em start, nada. né? Isso, para andar, né? Isso. Começar a andar, né? Coloca, faz uma audiência, pede para o presidente do Prodege comparecer e para conversar. Eu acho que pode ser razoável. Tá ok. O, Pode falar, Marco. Não, peraí, só um segundo, Fred. E aqui, o Fred, a gente tem uma questão que é a seguinte: aí eu acho que talvez valha a pena, até por uma questão de hierarquia, né, chamar a secretaria
de Estado de Transformação Digital, né? Porque o Prodeste está vinculado, salvo engano, à Secretaria de Estado de Transformação Digital, tá? Então, eu acho que seria bacana ter uma representação da Secretaria e do Prodeste, se essa for, de fato, a sugestão, ok? Benito. Benito? Você levantou a Concordo. mão. Né? Você levantou a mãozinha Não, não sem querer. levantei, não. Eu devo ter, foi por erro. Essa porcaria aqui, de vez em quando a gente mexe aqui, rapaz. Baixa a mão. Manuel, pode falar. É, pronto. Nessa escala hierárquica, vocês desculpem o meu desconhecimento, mas é que quem define as regras de compra, vamos dizer, a execução da regra de compra, seria a Casa Civil? Aí não seria o caso. Nós chamamos a Casa Civil, a Secretaria de Tecnologia, da parte de Tecnologia de Informação e o Proderj, que você teria as três escalas e poderia as três escalas, se alguém tivesse que levantar alguma coisa, já levantaria nessa reunião. Fica aí a pergunta. Acho válida a ponderação do Manuel, super válido, enfim, ter a participação da Casa Civil, porque, em última instância, é o órgão que acaba validando, né, essas iniciativas de alguma maneira. Acho super válido. Tá. Eu vou conversar com a minha equipe, conversar com o Márcio e ver como é que a gente organiza esse evento para a próxima reunião, ver quais são as nossas condições, né? Sempre tem que passar pelo crivo de Tia Ju, lógico, né? Que ela sabe, né, o que é que está acontecendo mais que a gente, mas eu vou fazer isso agora e acredito que semana que vem eu já tenha algum tipo de resposta para vocês, né? Talvez para que a gente possa agilizar isso logo para a próxima reunião, para não perder muito tempo. E eu estava querendo também ver se a possibilidade da gente, pelo menos ainda esse ano, eu estou estudando isso ainda, estou estudando a possibilidade de fazer uma reunião, pelo menos uma, presencial, né? Talvez até, quem sabe, esse painel aí, essa conversa poderia ser. E eu queria saber a disponibilidade de todos vocês para. Já temos até aqui um espaço auditório aqui, com 80 lugares para que a gente possa conversar. A Gisele já se prontificou aqui. E eu estava pensando a gente fazer uma reunião presencial, que eu acho uma coisa interessante, né? Vale a pena. Eu pedi para que todo mundo que estivesse presente ligasse a câmera, né, para aqueles que puderem, lógico, porque isso dá uma impressão de grupo, né? A gente consegue enxergar o outro, tá ali. E eu acho que isso é importante também, uma reunião presencial. Então, vou ver se eu conseguir articular para a próxima reunião. Eu vou tentar, não é promessa, vou ver as possibilidades de fazer pelo menos uma reunião até o final do ano presencial. Todos concordam com isso? Todos vão ter, óbvio que vão ter que saber a data direitinho para ver se cabe dentro da agenda de vocês, mas eu vou tentar fazer isso porque eu acho que é muito mais interessante, né? Pelo menos uma reunião semestral a gente fazer presencial, ok? Pleno acordo, Fred. A única coisa que eu peço é assim, evitar cancelar a reunião, né? Porque a gente tem tido alguns cancelamentos na semana, e aí é complicado, porque mesmo que eu não esteja aqui no Rio de Janeiro, esteja em Volta Redonda, eu consigo me deslocar a serviço. Tá Tá. bom? Tá. E de antemão, eu peço desculpa se houve algum cancelamento por nossa parte. Quanto a cancelamento aqui, ou por motivo de doença minha, ou por motivo técnico mesmo, que a gente fica, às vezes, sem ter saída, né? Hoje, por exemplo, a Priscila, ela está administrando toda essa reunião de casa do celular dela, porque a gente não conseguiu e eu estou em casa, né? Então tivemos problemas e a gente está fazendo o que pode, né? Ok? Mais algum comentário, gente? Mais alguma? Eu acho que a gente desenhou a nossa próxima reunião. Mais algum comentário? Mais alguma lembrança? Alguma colocação? Alguma coisa que queira ser falada?
Então, eu me prontifico a ver a possibilidade dessa reunião, tá? Qualquer coisa eu peço ajuda de vocês no grupo do WhatsApp. Se o grupo do WhatsApp às vezes fica lento, qualquer coisa eu peço para vocês no privado mesmo. Enche o saco do Marco Túlio, do Benito, do Robert, da Gisele, já vou lá perguntando para o Manuel, vou logo perguntando direto no privado, que o privado é mais rápido da gente conversar, né? Às vezes o grupo fica perdido. Tem grupo que eu até silencio porque é tanta coisa, né? Esses grupos bobos que ficam. É bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, até silencio, porque é ruim. Mas qualquer coisa eu falo com vocês. Vou tentar fazer um encaminhamento junto à tia Ju para ver como é que a gente, pelo menos, pressiona. Pressiona que eu digo assim, não é pressionar, né? Vou mudar o termo, pressionar é um termo ruim, mas ver como é que está o andamento dos grupos que foram feitos na secretaria e também a respeito da questão do conselho, da criação do conselho. E vamos esperar a resposta. Infelizmente, está na mão do executivo e a gente não tem muito a não ser perguntar, conversar, sugerir, né? E o que mais? E com o tempo a gente vai vendo a questão da inteligência artificial, como é que a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Todos concordam? Sim. Todos de acordo? Tudo bem? Tudo bem, Benito? Então, ótimo. Então, não quero ocupar o tempo de vocês. Agradeço pela reunião de hoje e nós nos falamos pelo grupo, ok? Muito obrigado. Fiquem todos muito bem o resto da semana. Tenham um excelente restante de semana. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Um abraço a todos, bom dia. Até logo. Bom dia a todos também. Obrigado.